Imagine você está em uma sala de controle subterrânea, em um bunker criptografado em algum lugar do planeta. É 2027. Você recebe uma mensagem que muda tudo. 2 países acabam de confirmar, simultaneamente, quase como se tivesse sido combinado, que seus foguetes estão prestes a pousar na cratera Shackleton. A mesma cratera. No mesmo dia. Você lê a mensagem novamente, esperando ter entendido errado. Mas não entendeu. A cratera Shackleton fica no polo sul da Lua. É um lugar tão extremo, tão remoto, que durante décadas os cientistas acreditaram que seria impossível pousar lá. Mas agora, de repente, todos querem chegar lá primeiro. E você acaba de perceber que o que está prestes a acontecer não é apenas uma corrida espacial. É um jogo de xadrez cósmico, onde os perdedores desaparecem sem deixar rastro. A beleza que mentia a cratera Shackleton é, vista de longe, quase perfeita. Imagine uma depressão circular cavada na superfície lunar branca e cinzenta, cercada por cristas de montanhas que recebem o sol de forma tão constante que parecem brilhar contra o fundo negro do espaço infinito. Há algo de sublime nisso, algo que faz qualquer ser humano olhar e pensar: lindo, preciso estar lá. Cientistas a estudam há décadas porque ela guarda um segredo. Em certas regiões do Polo Sul lunar, há áreas de sombra permanente. Lugares que nunca foram tocados pela luz do Sol desde que a Lua se formou. Nessas sombras, a temperatura cai para menos de 170 graus Celsius. E nesse frio extremo, há algo que faz a humanidade tremer: água. Gelo lunar. Bilhões de toneladas dele, talvez. Água significa combustível. Combustível significa presença permanente na Lua. E presença permanente na Lua significa que alguém, não você, alguém ainda vai controlar o próximo estágio da exploração humana. Mas aqui está o problema. Quando a beleza vira armadilha você. Olha para as imagens de satélite da cratera e vê aquelas regiões de sombra como manchas negras contra o cinzento. Parece simples. Parece seguro. Você nunca viu ninguém explorar uma sombra que fosse perigosa, certo? Errado. A cratera Shackleton não é apenas fria. Ela é um lugar onde as regras da física que você conhece começam a se comportar de forma estranha. O terreno ao redor é devastado por impactos de bilhões de anos. Cada centímetro de superfície é uma mistura caótica de rocha pulverizada, poeira afiada como vidro e crateras menores dentro de crateras. É como tentar pousar em um campo de minas. Exceto que cada mina é invisível e você tem apenas alguns segundos para reagir. A inclinação do solo varia dramaticamente. Em algumas áreas, o piso da cratera despenca em ângulos de 30, 40, às vezes 50 graus. Para uma nave que pesa toneladas e está descendo a dezenas de metros por segundo, isso não é um desafio. Isso é morte, mas isso ainda não é o pior. A gravidade conspiração aqui vem a parte que mantém os engenheiros acordados à noite. A Lua não é uma esfera perfeita. Ela é irregular, cheia de anomalias de gravidade. Áreas onde o campo gravitacional é mais forte ou mais fraco do que deveria ser. Essas anomalias são tão radicais que satélites em órbita lunar têm que fazer ajustes constantes para não caírem. Quando você está descendo em direção à superfície, mesmo uma anomalia pequena pode significar que seu foguete seja puxado para um lado, arrastado em direção a um penhasco que você não viu, lançado contra rochas que existem apenas como pixels obscuros em imagens de satélite. A Blue Origin sabe disso. A China sabe disso. Ambos estão apostando que seus computadores de bordo conseguem calcular o suficiente, rápido o suficiente, para corrigir a trajetória. Mas e se não conseguirem? E se houver um pequeno atraso no processamento? 1/10 de segundo é tudo o que você precisa para que uma nave de pouso se torne um projétil. A verdade que ninguém fala em público é essa. A margem de erro é tão pequena que é quase invisível. O silêncio, eterno, quando uma nave pousa na Lua. Ela entra em silêncio absoluto. Não há atmosfera. Não há propagação de som. Se algo der errado, se sensores falharem, se a comunicação for cortada por alguns segundos cruciais, você terá uma situação que é tão isolada, tão desconectada da realidade humana, que é praticamente incompreensível do nosso ponto de vista. A Blue Origin está enviando sua nave com sistemas redundantes. Múltiplos computadores. Múltiplos sensores.
múltiplos sistemas de comunicação. Eles construíram a nave para ser tão confiável quanto possível. Mas tão confiável quanto possível, em um ambiente lunar, ainda significa que há 50 maneiras diferentes de tudo dar errado. E a China? A China está fazendo a mesma coisa. Provavelmente com tecnologia ligeiramente diferente. Provavelmente com software que não se comunica perfeitamente com os sistemas americanos. Agora imagine os dois descendo na mesma região, no mesmo dia, talvez até na mesma hora. Cada um com seus próprios sistemas, operando em frequências, protocolos e algoritmos completamente diferentes. O que acontece quando dois objetos em queda controlada entram em contato em uma região onde a comunicação é medida em segundos de atraso? A escuridão permanente, mas deixa eu te levar mais fundo. Muito mais fundo. A cratera Shackleton é tão profunda que certos setores nunca veem a luz do dia. Não porque a Lua tem um ciclo dia-noite como a Terra, mas porque a geometria das cristas ao redor cria sombras permanentes. É como se alguém tivesse desenhado círculos de morte ao redor do polo lunar. Nessas sombras, a temperatura não é apenas fria. É tão fria que o comportamento da matéria muda. Metais se tornam frágeis. Plásticos se tornam quebradiços. Os painéis solares que alimentam as naves não funcionam porque não há luz. As baterias precisam durar tudo. E quando você está em um ambiente tão hostil, tão completamente desprovido de luz, você começa a entender uma verdade aterradora. Você está em um lugar onde a morte não vem com drama. Vem em silêncio, em frio, em escuridão. Os cosmonautas russos costumavam chamar certos setores do espaço profundo de zonas mortas. A cratera Shackleton tem zona morta em seu próprio coração. Radiação. O invisível ágora, adicione isto à equação. A Lua não tem campo magnético significativo. Isso significa que a radiação cósmica, a radiação solar, os prótons energéticos que vêm do espaço, tudo isso atinge a superfície lunar diretamente. Um astronauta, em um traje inadequado, receberia uma dose de radiação que o mataria em dias. Uma nave não blindada? Seus circuitos começariam a sofrer degradação quase imediatamente. Blue Origin provavelmente escudou sua nave. China também. Mas aqui está o detalhe que é raramente mencionado. Ninguém sabe exatamente quanto escudo é suficiente. Ninguém colocou instrumentos sensitivos em Shackleton antes para medir a radiação real, o espectro real, as variações sazonais que podem ocorrer. Você está mandando uma nave para um lugar que é fundamentalmente desconhecido. Você está apostando tudo em modelos teóricos e simulações. E quando você erra em um modelo teórico na Lua, não há segunda chance. Não há equipe de resgate. Não há pouso de emergência em um aeroporto próximo. O gelo que mata você quer saber por que ambos os países estão tão desesperados para chegar a Shackleton. Porque aquele gelo que está tão lindamente preservado na escuridão permanente, é mais do que água. Ele é um artefato de bilhões de anos. Cada molécula é um fóssil cósmico. E se você conseguir extraí-lo, se conseguir usá-lo como combustível, você terá acesso infinito à Lua. Você não precisa mais mandar tudo de fora. Você pode ficar, pode construir, pode dominar. Mas extrair esse gelo é uma operação mecanicamente complexa em um ambiente onde cada centímetro quadrado quer matá-lo. Você precisa de braços robóticos. Você precisa de perfuradeiras. Você precisa de um sistema de aquecimento que funcione em menos 170 graus. Tudo tem que funcionar sem falha. Tudo tem que funcionar na primeira vez. E aqui está a parte que mantém os engenheiros em pânico silencioso. Ninguém nunca fez isso antes. A corrida que ninguém pode ganhar, você está olhando para o cenário. Blue Origin descendo em um lado da cratera. China descendo no outro, ambos tentando extrair gelo. Ambos com cronômetros cósmicos ticking. Ambos sabendo que há apenas uma janela de oportunidade a cada mês lunar. E aqui está o detalhe apocalíptico. O que acontece se ambos conseguem chegar lá? O que acontece se ambos estabelecem presença? Você está olhando para duas superpotências em um ambiente onde não há lei internacional realmente forte. Não há precedente legal claro. Não há mecanismo de resolução de conflito. Você está olhando para o início de uma guerra. Não aqui, não hoje, mas em 20 anos.
Quando Shackleton se tornar um recurso estratégico crítico? Quando o gelo virar moeda de troca? Quando a presença na Lua determinar quem controla o próximo século da humanidade? A cratera Shackleton não é apenas um destino geográfico. É um ponto de inflexão. É o lugar onde a história da humanidade muda de direção. O silêncio antes da queda. Imagine. Você está naquele bunker novamente. Estamos em 2027. As naves estão em trajetória. Os engenheiros estão monitorando cada métrica. Temperatura dos combustíveis, velocidade, ângulo de descida. Cada número é uma variável em uma equação infinita que ninguém consegue resolver completamente. Há um silêncio específico que acontece antes de um grande fracasso. Não é um silêncio pacífico. É um silêncio que transpira adrenalina. É a calma antes da turbulência. É o momento em que você sente que algo vai dar errado, mas não consegue identificar exatamente o quê. Os sistemas de comunicação com Shackleton têm um atraso de 1,3 segundos. Isso significa que se algo der errado no último segundo do pouso, a equipe no bunker já está morta quando descobre. A nave já está no chão, ou em chamas, quando recebem a notícia. Quando as coisas saem do controle, vamos falar sobre o que pode dar errado. Não teoricamente. Realmente. A sonda Vikram lunar do programa Chandrayaan da Índia perdeu comunicação em 2019. Perdida. Desaparecida. Meses depois, imagens de satélite mostram onde ela colidiu na superfície. Era um pouso fracassado silencioso e sem dramaticidade. Uma nave caiu. Fim da história. Mas não foi o fim. Era um aviso. Era uma pré-visualização do que pode acontecer quando você tenta fazer algo extraordinário em um lugar extraordinário. E essa foi uma sonda indiana em uma parte relativamente segura da Lua, a cratera. Shackleton não é segura. A cratera Shackleton é o teste final. É o lugar onde você descobre se toda aquela engenharia, toda aquela preparação, toda aquela confiança nos sistemas realmente importa. Blue Origin perdeu um foguete em 2015. 7 pessoas morreram quando o feixe de combustível de um motor falhou. Setores inteiros de investigação passaram a entender porquê. Mas a Lua não perdoa a investigação pós-morte. A Lua não te dá uma segunda tentativa. A radiação do sucesso agora, imagine-me apenas por um momento, que ambos conseguem. Que ambos pousam. Que ambos extraem o gelo. Que ambos estabelecem presença. Você acha que a história termina aí? A história nunca termina. Ela apenas muda de forma. Você está prestes a testemunhar o momento em que a humanidade para de ser uma espécie confinada a um planeta. Você está prestes a testemunhar o momento em que recursos cósmicos se tornam propriedade disputada. Você está prestes a testemunhar o momento em que a próxima grande guerra humana é planejada. Não em campos de batalha tradicionais, mas no vácuo lunar. A cratera Shackleton é apenas o começo. É o primeiro passo em uma jornada que vai definir os próximos séculos da existência humana. E você está aqui, assistindo enquanto 2 gigantes se aproximam de um lugar que foi espera pelo nosso primeiro passo por bilhões de anos. O universo não quer você aqui. Deixa eu ser honesto contigo sobre o que tudo isso significa. Você é um primata que desceu de uma árvore. Seus antepassados tinham medo de cair. Seus genes refletem aquele medo. Você tem um medo primitivo de altura, de escuridão, de isolamento extremo. E agora, nos últimos 70 anos, sua espécie decidiu que vamos superar esses medos. Vamos lançar máquinas de metal e fogo para um lugar onde não há ar para respirar. Vamos tentar fazer isso de uma forma que mude o destino da civilização. A cratera Shackleton não é bonita porque é segura. É bonita porque é mortalmente perigosa. Ela é bonita porque representa a ideia mais intensa que a humanidade já teve. Que podemos viver em lugares onde não fomos feitos para viver. Que podemos dominar ambientes que nunca foram feitos para nos ter. Mas a verdade cósmica é essa. O universo é indiferente. O universo não deseja seu sucesso. O universo não teme seu fracasso. A Lua está lá, esperando, fria e muda, enquanto 2 países correm para colonizá-la. E quando olhamos para tudo isso de uma altitude de 50 quilômetros, acima das nuvens, vendo a Lua como um ponto branco no céu escuro, apenas então entendemos o quanto somos pequenos. O quanto somos frágeis. O quanto o universo é indiferente, mas isso não nos detém. E talvez
Apenas talvez, é exatamente isso que nos torna humanos. A corrida continua. As naves descem. A cratera Shackleton aguarda.